É dia de ir à feira aqui no MG no Ar. Roda a vinheta. Hoje, 16 de outubro, também é o Dia Mundial da Alimentação. E a gente vai voltar a falar com a repórter Kiwane Rodrigues, que agora tem informações sobre o Guia Alimentar para a População Brasileira, que completa 10 anos. Ô, Kil, conta pra gente aí qual que é a principal mensagem desse guia. Hoje, a principal mensagem desse guia é trazer aí mais conhecimento para a população e a importância de uma alimentação saudável. E até as escolhas que as pessoas, que a população deve fazer aqui no supermercado, na feira, e o tanto que isso é importante no dia a dia e até na prevenção de doenças. Vou conversar agora com a Ana Cristina, que é professora, nutricionista, e vai contar para a gente um pouquinho sobre esse guia. Ele foi criado, Ana Cristina, justamente com esse objetivo, né? De trazer mais conhecimento, para que a população entenda mais um pouquinho sobre a importância dessa alimentação saudável, né? Bom dia. Bom dia. O guia veio justamente para isso, para nortear a população sobre quais escolhas ela deve fazer. A alimentação é um ato de prazer e a gente pode fazer essa alimentação de uma forma saudável, com boas escolhas, dando ênfase para os alimentos naturais, para as frutas, para as verduras, para os legumes, escolhendo mais os alimentos naturais e evitando o excesso de alimentos industrializados. Aliás, essa boa escolha começa aqui onde nós estamos, né, Ana Cristina? Tem as frutas, os legumes. É fácil inserir isso na alimentação no dia a dia? Como é que você orienta os seus pacientes no dia a dia sobre inserir todos esses produtos e alimentos saudáveis no dia a dia? Normalmente a gente calcula para os pacientes e faz a orientação para eles escolherem pelo menos dois ou três tipos de frutas por dia e pelo menos 2 ou tipos de verdura e legumes. É muito importante a gente ter uma verdura de folha, porque ela aumenta a saciedade, aumenta o consumo das fibras, e as fibras, tanto das frutas como das verduras, dos legumes, elas são essenciais para o funcionamento do intestino. E a vida da gente tem mais saúde quando o nosso intestino funciona bem. Agora, é importante também pensar um pouquinho na questão dos alimentos processados, ricos em sódio. Aí fica aquela dica, né? Dá uma olhadinha no rótulo. Isso, nós temos também a nova rotulagem de alimentos. E ela contribuiu muito. Antigamente era muito difícil a pessoa que não estudou nutrição saber ler um rótulo. E hoje, no verso de cada alimento já tem isso, né? Tá ali, quantidade de sódio e vem se ele é rico em sódio, que é o sal, que aumenta muito as doenças, como as doenças cardíacas, a hipertensão, e também rico em açúcar. Então, a gente consegue hoje, só de bater o olho no alimento, saber se esse alimento é adequado ou não para o nosso consumo. Agora, nós sabemos, né, todo mundo que está em casa sabe que é quase impossível se alimentar o tempo inteiro, né, de frutas, legumes. A gente acaba saindo um pouquinho disso, né? Mas qual que é a dica? É uma ponderação? É escolher melhor na hora de sair desses alimentos saudáveis? Como fazer isso no dia a dia? Olha, eu acho importante a gente ter muito cuidado, porque a gente está vendo aí na mídia o extremismo, que é o terrorismo nutricional. Nós precisamos alimentar com carboidrato, com boas gorduras, com carnes. Se a gente for comer algum alimento industrializado, escolha aqueles que no rótulo, se você vai comer uma mostarda, que tenha mostarda como principal ingrediente. Se você vai comer um pão integral, que comece com a farinha de trigo integral como o primeiro nutriente. Então, a gente vai, no nosso dia a dia, diversificar, mas a gente escolher dentro desses alimentos os alimentos que têm menor quantidade de aditivos químicos. Até esse terrorismo acontece muito ali, as frutas, fruta tem muito açúcar, ou a batata tem muito carboidrato, tem que ponderar com outra coisa. Como lidar com isso tudo também, né? Eu fico imaginando para as pessoas que estão nos assistindo essas escolhas, não é? Porque daqui a pouco a gente não pode comer mais nada e comer é um ato de prazer. Então a gente precisa de pensar que eu posso comer sim, toda fruta tem carboidrato, mas tem fibra também que é muito saudável, tem água, precisa para o nosso intestino. Então eu falo que hoje a gente precisa ter o princípio do equilíbrio e da variedade. Se você precisasse montar um prato aqui agora, o que você colocaria no seu prato? Só para quem está em casa ter uma noção do que você está fazendo. Eu colocaria, né, os legumes, eu colocaria um peixe, faria esse peixe grelhado, colocaria uma carne magra, ou colocaria um frango, colocaria um arroz, um feijão que é delicioso, que o brasileiro está esquecendo de comer feijão, e a verdura, né, uma cenoura cozida, um alface, um tomate, e eu vou ter um prato maravilhoso e muito bem montado. De sobremesa
sobremesa pode ser uma fruta geladinha nesse calor? Nossa, uma melancia, um melão geladinho, não fica bom? Então eu acho que a gente tem muitas opções e a gente precisa de usar a criatividade. Escolher os alimentos de safra, porque normalmente eles estão mais baratos e a gente consegue ter uma alimentação variada e equilibrada a um bom preço. Obrigada pela sua participação no MG no Ar, viu, Ana Cristina? Então é isso, Gi, fica as dicas aí. O Guia Alimentar vem para ajudar a população nesse sentido, como a Ana Cristina bem ressaltou. Então basta aí fazer boas escolhas, olhar os rótulos das compras que nós fazemos aqui no supermercado e optar sempre que possível pelos produtos aí naturais, né? Pelos legumes, as frutas e, né, dar essa cor aí para nossa alimentação no dia a dia, que é muito mais saudável e, como a gente sempre fala por aqui, previne muitas doenças também. Gisele? Sem dúvida que, gente, na vida tudo é equilíbrio. Ninguém vai viver comendo só legume, fruta, verdura, né? E quando a nutricionista monta esse prato dela, eu sinceramente não entendo como que uma pessoa consegue ser feliz sem comer arroz e feijão. É a base, gente, é a base. Você pode ter ali... Feijão é ferro, o arroz é carboidrato, você coloca ali um legume, uma verdura, uma carne magra, é um prato ideal para todo mundo, para criança, para adulto. Então tudo é equilíbrio, a gente tem que olhar o rótulo, realmente essa nova rotulagem tem ajudado muito. É claro que a gente tem que parar para dar uma olhadinha no rótulo e tentar comer com equilíbrio. Às vezes... sai um pouquinho da dieta, come um produto industrializado ali, mas escolhe o menos pior, né, para também não virar uma rotina. Então, ótimas dicas. Esse guia alimentar, assim, é muito importante e que a gente consiga, né, dentro de cada orçamento, ter uma alimentação mais saudável, porque a gente sabe que não está fácil, mas priorizar ali o que traz mais benefícios à nossa saúde.